Para a nossa leitura e exposição da palavra do Senhor nesta noite, convido os irmãos para que abram suas Bíblias no livro de Lucas. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Faremos a leitura do verso 20 ao verso 26. Lucas, capítulo 6, verso 20 ao verso 26. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam os seus pais com os profetas. Mas, ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Embora nós fizemos a leitura do verso 20 a 26 para nos contextualizarmos, nós vamos enfatizar nessa noite o verso de número 21, parte B, Bem-aventurados vós, o que agora chorais, porque haveis de rir, e o verso 25, parte B, Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Bom, para quem não me conhece muito bem, eu gosto bastante de futebol. E há um tempo atrás, há muito tempo atrás não, há alguns anos atrás, eu fui na casa de um colega assistir um jogo de futebol em um campeonato muito importante que ia passar na TV. Então eu e meu colega acordamos cedo, e nessa época eu tinha acabado de passar pelo meu processo de conversão, estava passando por esse processo, né? E eu fui na casa desse colega, acordamos cedo, estávamos na expectativa de assistir o jogo. Então, eu lembro que em um momento o time para quem a gente torcia acabou fazendo um gol. E eu vi o meu colega saltando de alegria na minha frente, aquela euforia. E o que eu deveria fazer era começar a saltar de alegria como ele estava fazendo, porque afinal era o time que eu torcia também. Só que o interessante é que naquele momento, quando eu estava olhando para ele, é como que se eu tivesse ouvindo outra voz. E é como que se uma voz começasse a dizer assim para mim: Você está vendo essa alegria que ele está sentindo? Daqui a pouco ele vai voltar a ficar triste. Porque essa alegria é passageira. Mas a alegria que você está experimentando agora é a verdadeira alegria. Essa é a real felicidade. E isso ficou marcado na minha vida. E eu lembro disso até hoje, como se fosse ontem. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós já falamos aqui sobre o pobre de espírito. E o pobre de espírito nós vimos que é aquela pessoa que enxerga em si a sua miséria. Ela vê que ela é incapaz de realizar o objetivo de se salvar. Em contraste com o rico, que é aquela pessoa que acha que ele se supre. Nós vimos também, já na semana passada, sobre aquele que tem fome de justiça. E este que tem fome de justiça,
é aquele que, após reconhecer a sua miséria, ele entende então que necessita ser suprido e que ele necessita então de uma justiça externa a ele, que ele não pode satisfazer a justiça de Deus, e então ele tem fome da justiça de Cristo, a que Cristo realizou na cruz do Calvário. Bom, e agora então, nós estamos diante de alguém do bem-aventurado, aquele que agora chora, porque ele irá rir. Com isso, então, nós trataremos do seguinte tema, né? Quem chora agora ri depois. Bom, nós sabemos que Jesus está ensinando algo muito importante. Jesus estava curando, Jesus estava expulsando demônios, Jesus estava fazendo várias curas. Então ele para e ele então começa a ensinar sobre as bem-aventuranças. Ele começa a falar sobre a característica daquele que é então o seu servo, o seu discípulo. Ele fala então do caminho da real felicidade, o caminho da bem-aventurança. Ele fala da identidade do cristão, dos seus discípulos. Já que nós vamos falar então sobre esses que choram, a primeira pergunta a ser respondida é: quem são esses que choram? Será que está falando de pessoas que sofrem muito nessa vida, então encontram consolo no céu, pelo fato de terem sofrido aqui? Será que são pessoas que sofreram tanto, mas sofreram tanto que não é possível? Deus deve ter um lugarzinho reservado no céu para ela. Será que é isso que o texto está ensinando? Não. Talvez você já ouviu muitas histórias tristes por aí. Nós temos que entender que não. Não significa que se alguém sofreu aqui, ela necessariamente vai para o céu. A palavra chorar aqui do texto, essa palavra chorar, ela tem um sentido de lamentação como um sinal de dor e aflição por algo significativo. Dor e aflição por algo significativo. É como um choro profundo aqui. É um choro profundo em alta voz. Um choro de alguém desesperado. Ou seja, esse choro não é como uma birra de criança. Esse choro não é um derramar de lágrimas de crocodilo. Não. Nem mesmo um choro por emocionalismo. Não. Mas sim um choro sincero. É um choro sincero. Um choro profundo por entender ou considerar o significado de algo ou uma situação. Esse que chora, ele está considerando a sua situação. Ele está levando algo em consideração. E que situação ele está levando em conta? Se nós vimos que esse bem-aventurado conhece a sua miséria diante de Deus, reconhece que nele mesmo não há justiça própria, é porque ele enxergou a sua situação de pecado e ele chora por causa disso. Quem é esse que chora, então? É alguém que chora profundamente pelo seu pecado. Esses que choram estão chorando pelo seu pecado, chorando por seu estado de miséria, de verem a sua condição de culpa e como estão caminhando em direção oposta à verdadeira felicidade. Eles choram por causa disso. Com a expressão aí do texto, os que agora chorais, nós temos que presumir que antes eles estavam sorrindo, né? Os seus discípulos estavam sorrindo, ou rindo, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, viviam de maneira que achavam que o seu sorriso era motivo de uma felicidade verdadeira. Isso é o rir aqui, de agora. Vamos traduzir em outras palavras. Talvez Pedro sorria com as suas pescas, entendendo que o real motivo de sua felicidade em sua vida estava nisso. Em ter lucro com a pesca e quem sabe ser um dos maiores pescadores da Judéia. Talvez Pedro estava antes pensando que ele seria o maior pescador da Judéia. Talvez ele queria isso. Talvez o real motivo da sua felicidade fosse isso.
Agora imagine talvez Mateus, o publicano, com seu cargo de cobrador de impostos daquela época, talvez ele visse nisso um motivo para sorrir. Talvez ele visse no seu trabalho uma forma de enriquecer, então assim ele ficaria satisfeito. Talvez esse fosse o real motivo da sua felicidade. E nós poderíamos dar outros exemplos aqui. Quantas vezes nós não achamos que o motivo de sorrir na nossa vida está no que fazemos? Ou quem achamos que somos? Ou em planos, ou em viagens, ou em momentos de prazer, e etc. Que através deles nós consideramos que somos felizes, então? Veja, prazer não é sinônimo de felicidade. Alguém pode sentir muito prazer e, mesmo assim, estar completamente infeliz. Os que choram aqui são aquelas pessoas que lamentam profundamente, choram por perceber como não são felizes por causa do seu pecado, por perceber que o seu sorriso não traz em si uma felicidade verdadeira e que precisam dessa felicidade, de sorrir de verdade. Bem-aventurado vós os que choram, o que Jesus está dizendo é: bem-aventurados agora vocês que entenderam o seu estado, que entenderam o seu pecado, que choram por ele, porque vocês vão encontrar a real felicidade em mim. Portanto, choram por entenderem que o verdadeiro motivo que as fazem felizes não estão nos prazeres do mundo, não está numa alegria passageira, eles choram principalmente pelos seus pecados. Vamos lembrar de quando Jesus chorou na morte de Lázaro. Jesus, ele não somente chorou ali porque Lázaro era o seu amigo, mas ele chorou principalmente por causa da consequência do pecado no mundo. O pecado gera morte. É por isso que ele chorou. Os efeitos do pecado na humanidade. As pessoas que choram aqui lamentam profundamente pelo seu pecado, esses bem-aventurados, pelo pecado do mundo e principalmente o que o seu pecado fez com Jesus na cruz. Esse que chora, ele chora principalmente porque ele entendeu o que o pecado dele fez com Jesus Cristo na cruz. Como diz aquele hino, foi na cruz, que um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Esses que choram se arrependeram por entenderem o significado verdadeiro do que é ser feliz. De onde está a felicidade? Aquele que percebe isso em sua vida será consolado com um verdadeiro riso. Quem chora pelo seu pecado agora, quem chora em arrependimento pelo seu pecado, entende o seu pecado, ele receberá o verdadeiro riso, a verdadeira felicidade que está em Cristo. Que se encontra sentido em Cristo, em sua palavra. Algo interessante aqui do texto também é que esses que choram são caracterizados por isso, né? Quando o texto diz, bem-aventurados vós os que choram, a ideia é, bem-aventurados vós os que choram continuamente. Ou seja, pessoas que vivem chorando pelos seus pecados. O que isso significa? Pessoas que vivem entendendo que fora da felicidade verdadeira que é Cristo só haverá choro. Será que nós ainda choramos pelos nossos pecados? Será que nós entendemos o que representa o pecado para Deus e nós choramos pelos nossos pecados? Jeremias, ele é considerado como profeta chorão. Mas por quê? Porque ele chorava profundamente pelos pecados do seu povo. E pelo seu pecado também. Nós podemos talvez dizer, não, meus pecados são apenas pecadinhos. Sabe, são pecadinhos tão pequenos. Eu acho que Deus deve olhar do céu e pensar assim,
Ah, não se preocupe, meu filho, seu pecado é muito pequeno, sabe? Tem pecados maiores, então nem vou me preocupar com o seu pecado porque ele é pequeno, vou me preocupar com outros pecados maiores. Talvez nós achamos que os nossos pecados são pecadinhos, quando na verdade é uma afronta à santidade de Deus. Talvez pensamos, o meu pecado é tão pequeno que o máximo que ele faz é provocar uma reflexão bem leve em mim, quando na verdade o pecado deveria nos incomodar profundamente. Será que o nosso pecado tem nos incomodado? Bom, já que vimos quem são esses que choram, quem são? Pessoas que choram pelos seus pecados e estes pecados castigados em Cristo Jesus. Agora então veremos do que esses que choram são chamados e por quê. Esses que choram são chamados de bem-aventurados. Bem-aventurados. E ele diz por quê? Porque a vez de rir. Perceba como na mesma sentença, Jesus diz que o que chora é feliz. Pois nós lemos assim: bem-aventurados vós os que chorais. Ou seja, felizes são vocês que choram. Repare que Jesus dá uma qualidade a esses que choram, a qualidade de felicidade. Para o mundo isso não faz o menor sentido. Para o mundo isso é contraditório. Como é que Jesus pode dizer na mesma linha bem-aventurado ou feliz alguém que chora? Geralmente para o mundo, uma pessoa que vive intensamente nos prazeres, esse é quem é feliz de verdade. É alguém que não busca esse. E alguém que não busca esse prazer do mundo não sabe o que é felicidade, não é? Não sabe o que é sorrir, não sabe o que é aproveitar a vida. Para o mundo é isso. Eles acham que são felizes porque querem aproveitar o mundo. Mas, na verdade, essa não é real felicidade. Nós podemos ver aqui que, através dessa expressão que aparece aqui, dá um som até de de ser contraditório. Jesus quer dar o sentido real do que é felicidade. Ele quer que voltemos a atenção ao que ele disse e não ao que estamos acostumados a pensar sobre o que é ser feliz. Então, quando Jesus diz: bem-aventurados vós que chorais, porque é a vez de rir, ele está indo na contramão do mundo, ele está mostrando para os seus discípulos e para nós que ele diz de fato, ele mostra o que é ser feliz. Não é o que o pensamento do mundo diz, mas é o que o Senhor ensina através da sua palavra. Ele quer que voltemos a atenção ao que ele disse e não ao que nós estamos acostumados a pensar sobre o que é ser feliz. Ele quer nos ensinar que com ele, até quando nós choramos, nós somos felizes. Até quando angustiado, nós somos felizes. Até quando perplexos, até quando tristes por alguma situação, até quando em momento de luto, com Cristo há felicidade. E esse real sentido está no que nós já vimos anteriormente, naquele que encontrou em Jesus o sentido do sorriso, ou seja, da felicidade. Nós encontramos esse regozijo na sua palavra. Olha o que diz o Salmo 119, verso 14. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Mais me regozijo, mais tenho alegria, felicidade na tua palavra do que qualquer riqueza que eu possa receber. O fundamento de quem tem o riso passageiro é o prazer que ele sente. Esse é o fundamento dele. Mas o alicerce, o fundamento de quem encontra a real felicidade em Cristo, ainda que chore momentaneamente aqui, o seu fundamento está em sua palavra, na palavra do Senhor. Ainda que passemos por tribulações, angústias, enfermidades, momentos difíceis, nós somos felizes, pois a felicidade não está no momento, a felicidade não está nas circunstâncias, mas sim no fundamento da salvação em Cristo nas nossas vidas.
A nossa felicidade não pode estar em alvos passageiros. Não coloque a sua felicidade em alvos passageiros. Não coloque a sua felicidade em momentos, em circunstâncias, em situações, não. Coloque sua felicidade em um alvo fixo. Cristo Jesus. A salvação em Cristo Jesus, em suas promessas. Coloque a sua felicidade naquele que é imutável. O alvo da nossa felicidade deve ser a eternidade. Feliz é aquele que percebe a cada dia que necessita de Cristo para que de fato os seus risos tenham um verdadeiro significado. Chorar tem a ver com reconhecer que o sorriso que o mundo dá é passageiro e então perceber a cada dia que a sua alegria não produz felicidade de verdade, mas só uma sensação momentânea. É claro que esse texto ele não está ensinando que a vida cristã é feita somente de choro. Não, não é isso. Ele não está ensinando que a vida cristã é só feita de angústia. Não, mas ele está ensinando aonde está a nossa base, a nossa real felicidade. E que essa base nos faz ser felizes até nesses momentos. E esse riso não será só um sentimento momentâneo, como de um prazer que passa, mas algo que é duradouro para toda a vida. Não há outra maneira, não há outro jeito, em nenhum outro lugar que encontramos o real motivo para sorrir. Fora de Cristo não há real felicidade. E se essa felicidade não é momentânea e só aponta para o próximo aspecto dessa bem-aventurança, qual é o próximo aspecto da bem-aventurança? É o fato dela ser eterna. Repare comigo a expressão, por que a vez de rir, aí do texto. Primeiramente, ela nos remete ao fato de que choramos pelos nossos pecados e seremos consolados por Cristo e pelo seu Espírito Santo aqui. Encontraremos nele real felicidade aqui e agora. Entretanto, quando diz por que a vez de rir, também aponta para a eternidade, também aponta para algo futuro, algo que será mais completo. Você já encontra a real felicidade em Cristo aqui, mas vai chegar um dia em que ela será completa na eternidade. Ainda que nesta vida nós fomos consolados e encontramos o verdadeiro sentido da felicidade, do nosso riso em Jesus Cristo, sabemos muitas vezes que essa felicidade aqui na vida, ela é acompanhada de momentos tristes, momentos angustiantes, momentos difíceis, como eu falei, enfermidade, problema financeiro, enfim, perda de pessoas que amamos. Ou seja, nós somos felizes com Cristo, mas em algum momento nós podemos sentir a tristeza, a angústia, porque nós somos humanos. Mas nós temos aqui uma promessa nesse texto. Qual é a promessa? A promessa é: se você recebeu a real felicidade em Cristo agora, nesse momento, é certeza que você receberá essa felicidade mais completa na glorificação, na eternidade. Se você recebeu aqui agora, você receberá algo mais completo lá, na eternidade com o Senhor. Nós temos uma promessa em Apocalipse 21:4. Qual é a promessa? Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É a promessa do novos céus e nova terra. É a promessa de que, ainda que você chore aqui em algum momento, pelo fato de você colocar a sua real felicidade em Cristo Jesus, você vai adentrar nesse novo céu e nova terra, aonde nunca mais você vai chorar, nunca mais você vai perder ninguém, nunca mais você vai enfrentar a morte, nunca mais você vai enfrentar dor, angústia, desespero. Você terá a perfeita, completa alegria e nunca mais momentos de tristezas.
Aquele que chora agora por entender que o motivo do seu riso, a sua felicidade não está nele ou em qualquer outra coisa, mas em Cristo, esse terá a eterna felicidade com Jesus. Por isso, o momento de chorar é agora. O momento de chorar pelos seus pecados é agora. Porque depois nunca mais você vai chorar. Bom, nós vimos que quem é esse que chora? É aquele que chora pelos seus pecados. O que ele é? Ele é feliz. E por quê? Porque ele foi consolado agora, colocando sua esperança em Cristo, e ele será consolado na eternidade, quando nunca mais irá chorar. Agora, então, já que nós vimos sobre os que choram, é necessário fazer o contraste com os que riem, lá do nosso verso 25, parte B, certo? Então, nós temos aí, ai de vós os que agora rides, porque a vez de lamentar e chorar. Lembrando que Jesus está fazendo um contraste. Primeiro o que chora agora, ele vai rir depois, e o que ri agora. Então, será que os que riem agora, os que riem aqui, significa as pessoas que têm muitos momentos de alegria ou prazer na vida aqui? Será que é alguém que vai muito em festas? E por causa disso vão receber alguma justiça de Deus? Não. Sentir prazer é algo bom. Momentos de alegria prazerosos são bons. Por exemplo, nós sabemos que comer um alimento é algo bom, um alimento é prazeroso. Nós sabemos que passear é algo bom, é algo prazeroso. Nós sabemos que sair com os amigos é algo prazeroso. Nós sabemos que ter momentos com a família reunida é algo prazeroso, um momento agradável. Então, o que Jesus está ensinando aqui não é que sentir prazer é ruim, é algo bom. O que nós temos aqui? Qual é o ensino? Quem são esses ricos e o que eles vão receber? Qual é a base, aliás, do riso deles? Então, já que os que choram são aqueles que perceberam que não tinham real entendimento da felicidade em suas vidas, que viram que o motivo do seu riso não poderia estar na alegria do mundo, certo? Os que dão risada aqui, então, são aqueles que colocam na alegria desse mundo a sua felicidade. Sendo assim, ele não vê que precisa de mais nada para ser feliz. Se o que chora entende que ele não tem a real felicidade fora de Cristo, ele precisa de Cristo para ser feliz, esse que ri aqui é aquele que diz assim: eu não preciso de Cristo para rir. Eu sou feliz por mim mesmo. Por que chorar? Não tem por que chorar pelo meu pecado. Eu já tenho tudo que eu preciso para ser feliz. Quando o texto diz aqui rir, né? A ideia aqui de rir significa que alguns acham que são felizes por rirem. Ou seja, acham que têm uma felicidade só por causa do prazer momentâneo que os faz rir. Eles acham que são felizes só porque estão rindo. Quantas pessoas não estão assim? Achando que encontraram o verdadeiro motivo o verdadeiro sentido da sua vida em seus prazeres, em festejar, ou em trabalhar, se aquilo é o sentido da sua vida, ou em passear, se aquilo é o sentido da sua vida. Alguns em drogas, outros em lucros financeiros, que é o real sentido da sua vida, e ela põe o coração totalmente naquilo, e ela acha que é aquilo que vai fazer ela feliz. Quantas pessoas não são assim, não estão assim no mundo? Mas a palavra de Deus já nos adverte sobre isso. Eclesiastes 7:2. Olha o que diz lá. Melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Ou seja, melhor é chorar agora do que rir. É isso que Eclesiastes está falando. No sentido em que é na casa do luto que o homem vê que os seus prazeres são passageiros e o seu sorriso momentâneo aqui, sem a verdadeira felicidade, de nada vale, é vaidade.
É no momento de luto que ele olha e fala assim: a nossa vida não vale nada mesmo. Ele olha para aquele momento e começa a considerar a sua vida. E ele vê que fora de Cristo realmente não tem solução, não tem felicidade. Os que riem aqui, do verso 25, portanto, dizem assim: não preciso de Deus para ser feliz. Os meus sorrisos momentâneos já me são suficientes. E o interessante é que eles vivem assim, é algo constante no pensamento deles. Bom, o que eles vão receber então? E por quê? O texto diz que eles vão receber o ai, o juízo de Deus. Ai de vós, os que rides. Enquanto os que choram são chamados felizes por Jesus, agora esses que estão rindo não recebem uma declaração de que estão felizes por estarem rindo, antes recebem juízo. Eu acho isso muito interessante. Repare comigo como Jesus olha para o que está chorando, para o que chora e fala assim: você é feliz. Aí Jesus olha para esse que ri e fala: ai de você. Isso é interessante. A ideia aqui, irmãos, é que eles estão rindo, mas são infelizes. O seu sorriso, o seu sorriso, ele não é acompanhado da real felicidade, a felicidade genuína que é Jesus. Antes é voltada para o seu ego, para ele mesmo, para o seu prazer. Isso nos mostra, irmãos, que o sorriso ele pode estar desacompanhado da felicidade. Alguém pode estar sorrindo, mas pode estar completamente infeliz, porque somente Cristo, de fato, pode dar aquilo que preenche o seu coração, aquilo que vai trazer a satisfação completa. Você já se sentiu assim? Você já sentiu momentos de prazeres, alegria, mas sentiu que estava faltando alguma coisa? Aquele momento de prazer passou e parece que ficou vazio, parece que tem um buraco agora no meu coração. É o prazer desacompanhado da verdadeira felicidade. Ao contrário do que são bem felizes, esses lamentarão. Ao contrário dos que são bem felizes, esses aqui lamentarão por terem achado que eram felizes e terem vivido uma vida nos prazeres, achando que isso era felicidade. E isso tem implicações nesta vida. Enquanto que os que choram com Jesus podem ser considerados felizes, porque o próprio Jesus os chamou assim, esses aqui, ainda que estejam rindo, são considerados por Jesus como infelizes, pois estão carregando a sua sentença, estão carregando a sua culpa, o seu pecado. E muitas vezes esses sorrisos, prazeres, trazem consequências por muitos deles estarem envolvidos com desobediência a Deus, em prazeres pecaminosos. Não é porque alguém está tendo sentimento de felicidade, alegria, que ela é de fato feliz na perspectiva de Deus. Nós podemos ter dinheiro e ser infeliz. Nós podemos ter a casa própria e ser infeliz. Nós podemos viajar bastante e ser infelizes. Porque nada disso é a real felicidade, se não estiver em Cristo Jesus. Além disso, nós podemos perceber, primeiramente, que há uma sentença para esses que riem, a vez de lamentar e chorar. Olha o que diz o texto: a vez de lamentar e chorar. Já que os que choram serão consolados pelo Senhor e estarão com ele na eternidade sem choro nenhum, sem sofrimento nenhum. Aqui, esses que riem é o oposto. Ainda que temporariamente eles passem por muitos momentos de alegria, de sorriso, se isso tudo estiver desacompanhado da verdadeira felicidade em Cristo, o final dele será sofrimento eterno. O que chora pelo seu pecado vai sorrir eternamente, mas o que ri
o que acha que não precisa de Cristo, o que acha que está muito bem sem Cristo e que não chora pelo seu pecado, ele vai rir agora, mas ele vai chorar profundamente na eternidade, quando estiver no lago que arde fogo e enxofre. Quando nós lemos lamentar e chorar aí do texto, a ideia de lamentar e chorar é como que dizendo assim: por que vocês vão chorar em dobro? Essa é a ideia. Vocês vão chorar em dobro. É um lamento intenso por ter pensado que tinha felicidade e não precisava conhecê-la de verdade. O choro do bem-aventurado foi um choro que produziu arrependimento. Porém, o choro desse que vai receber o juízo será um choro de sofrimento eterno. Olha o que diz Mateus 25, 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Sendo assim, irmãos, nós podemos ver que o choro aqui descrito é a percepção daquele que entende que só há um verdadeiro riso em Cristo Jesus. Alguém que lamenta muito pelo seu pecado e quer sorrir de verdade. Porém, vimos também alguém que já se tem por feliz e que acha que o seu sorriso, prazer temporário, já são suficiente para ela. Nós vimos dois opostos. De qual lado nós estamos? O que chora pelo seu pecado encontra sua felicidade em Cristo? Ou aquele que não chora pelo seu pecado e que acha que é feliz sem o Senhor Jesus? Vamos a uma aplicação para nós. Qual está sendo o motivo do seu riso? Será que está no prazer momentâneo? Ou em Cristo? Será que eu lamento constantemente pelos meus pecados? Como foi dito, sentir prazer e momentos de alegria são muito bons. Sentir prazer e momentos de alegria é muito bom e a gente gosta de sentir. Isso não é pecado. Porém, eles não podem estar separados da verdadeira felicidade. Sentir prazer é bom, mas eu tenho que saber que eles não são nada sem a minha real felicidade em Cristo Jesus. A nossa real felicidade, motivo de riso, deve estar no fato de Cristo ter nos perdoado de nossos pecados. Para sermos felizes, precisamos primeiro chorar pelos nossos pecados. Às vezes, como igreja, nós pensamos assim: bom, já me livrei desses prazeres que eu achava que me faziam felizes, então agora eu estou livre disso. Muito bom. Mas eu acredito que fica um alerta para nós, como igreja do Senhor, também o seguinte: cantar no coral, por exemplo, né? Cantar no coral te faz sorrir? Tocar na igreja te faz sorrir? Servir aos irmãos te faz sorrir? Cantar em conjunto com os irmãos te faz sorrir? Pregar o evangelho te faz sorrir? Servir, trabalhar, fazer a obra te faz sorrir? Sim, mas o serviço ou tudo que nós fazemos na igreja, elas não podem estar separadas do real motivo, que é o seguinte: eu faço tudo isso porque a minha felicidade está em Cristo, em seu sacrifício por mim, para a glória de Deus. Eu faço o que faço na igreja, eu faço o que faço em casa, eu faço o que faço no trabalho. Tudo isso só porque o real motivo da minha felicidade está em Cristo. E é por isso que eu faço essas coisas. O meu prazer verdadeiro não está nas coisas ou no que eu posso fazer. O meu prazer verdadeiro está em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe e aplique sua palavra em nosso coração. Amém.